Olá meninas, tudo bem? Conforme eu prometi, hoje eu vou gravar uma aula exclusiva para ensinar um sabonete lindo de corte agora para o Natal para vocês que são minhas alunas do Saboria Criativa. E já quero dar as boas-vindas para as alunas novas do Saboria Criativa, tem muita gente nova chegando, então sejam muito bem-vindas e também dar um oi para as minhas alunas que já estão acompanhando desde o início. E lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, já manda no WhatsApp que eu sempre estou respondendo e também quero receber fotos e saber a evolução de vocês, porque eu adoro acompanhar tudo de pertinho. No curso Saboria Criativa, eu ensino várias técnicas de sabonetes individuais. Porém, eu sei que todo mundo ama os sabonetes de corte. Por isso, eu vou dar essa aula aonde vocês vão começar a conhecer esse universo, se é que vocês já não fazem, tá bom? Mas para dar já aquele gostinho para vocês, eu vou ensinar esse sabonete, que é um sabonete muito legal para se fazer e vai ter essa proposta de Natal para a gente aproveitar a onda aí do Natal, que já está batendo na porta. Então eu vou ensinar aqui o passo a passo e vocês vão acompanhando e lembrando, qualquer dúvida depois vocês mandam no WhatsApp. Para o sabonete de corte, eu escolhi aqui a forma de silicone, que é uma forma muito prática, né? Igual às menores, só que ela é um sabonete uma forma para um sabonete de 1 kg, mas você pode usar outros tipos de forma sem ser de silicone. Tem forma de madeira, tem forma de acrílico, você pode usar a forma de caixa de leite, inclusive eu já falei sobre as opções de formas, né? Na parte inicial do curso Saboria Criativa. Então, só lembrando que se você não tiver a forma de silicone, não é um problema, você pode fazer essa técnica com outras opções, tá? Então aqui já tá preparado, eu já coloquei aqui nessa base para facilitar depois pra gente. Eu gosto de levar o sabonete para geladeira para endurecer um pouquinho mais rápido, então eu coloco aqui em uma base. E aqui eu também já deixei picada as bases, tá? Então a gente vai usar tanto a base transparente quanto a base branca, tá? E lembrando que eu sempre uso da marca Nossa Terra. Mas se vocês gostarem de outras marcas, pode utilizar, claro, sem problema. Então aqui eu vou pegar o becker e a gente vai pesar. Como eu falei, essa forma, ela comporta 1 kg de base. Eu vou fazer esse sabonete de 3 cores, branco, vermelho e verde, tá? Que são as cores do Natal. Então sempre a gente costuma utilizar essas cores aí nos sabonetes natalinos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, porque primeiro eu vou fazer a cor vermelha, tá? Então vocês já devem ter visto no curso, se não viram, tem ali na parte de combinação de cores, como você dar tons mais fortes no seu sabonete. Depois eu mando para vocês qual que é a aula, que eu não me lembro de cabeça, mas eu ensino como você dá tons mais fortes no seu sabonete, utilizando menos corante, usando essa técnica de utilizar base transparente com base branca, tá? Então o vermelho, se eu usar só a base branca, eu não vou conseguir atingir o tom intenso do vermelho. Então eu sempre misturo base transparente e ponho um pouquinho só de branca. Então aqui tá zerada a balança. Eu vou colocar 300 gramas de base transparente e vou pôr 60 gramas de base branca. Então, normalmente eu ponho aí 20% de base branca para o volume que eu tenho de base transparente, tá? Então, 20% de 300 dá 60 gramas. Posso ser bem precisa? Aqui, ó, 360. Então agora eu vou levar para derreter. Normalmente, vocês sabem, eu derreto no micro-ondas, mas se você preferir o método daí do banho-maria ou do fogão elétrico, você pode fazer. Então vamos levar para o derretimento. Prontinho, aqui já tá derretida. Vou mostrar aqui para vocês que ela fica, olha, não fica 100% leitosa, mas ela deixa de ser transparente. Então dá uma quebrada, né, no pigmento branco e dessa forma a gente consegue o tom mais intenso, que é o vermelho que a gente quer utilizar, tá? E para esse sabonete, também eu vou mostrar uma novidade para vocês, que é o pigmento da marca do Cantinho das Essências. Quando eu gravei o curso Saboria Criativa, a gente não tinha uma marca, um pigmento exclusivo, a gente utilizava da Saramanil, que é uma marca que eu gosto, mas eu gosto mais
vou ser sincera, para vela, para sabonete eu não gosto muito dos corantes e dos pigmentos deles. Eu acho que não tem uma pigmentação tão boa, as cores não ficam intensas e eles são um pouco caros. Então assim, a gente sempre também tem que buscar o custo-benefício, tem que ser uma ótima qualidade, mas com benefício, um custo legal. E a gente conseguiu um fornecedor excelente e eu tô amando os nossos pigmentos, por isso que eu tô trazendo aqui para mostrar para vocês. Então a gente tem várias cores e aqui eu vou utilizar o verde e o vermelho, tá? A diferença dele pro corante, para quem não assistiu ainda a aula, qual é? O pigmento, ele não migra, então ele não vai misturar as cores com o tempo. Isso é bem legal no sabonete artesanal. Às vezes você faz um sabonete e é para venda e você acaba não vendendo tão rapidamente, ou você vai expor o sabonete e acaba ficando um tempo maior ali em demonstração e às vezes quando é corante as cores se misturam. Não que isso seja ruim, fica feio, mas às vezes não é o que você quer que fica separadinha as cores. Daí nesse caso, quando você não quer que as cores se misturem, o ideal é utilizar o pigmento, tá bom? A diferença também é que os tons são diferentes. Então, o verde do corante é um verde folha, um verde mais claro. E aqui do pigmento é um verde bandeira. E o vermelho também, no corante ele é um vermelho mais morango e aqui é um vermelho mais queimado. Então, para quem é cliente do Cantinho das Essências e compra os produtos do Cantinho das Essências, eu gosto de falar porque eu sei que muitos de vocês são. Então, essa é a diferença na hora de você comprar, só para você não estranhar a cor e também saber que produto comprar, tá? Então, os dois eu gosto bastante de utilizar, tanto corante quanto pigmento, vai depender do sabonete, da proposta que eu quero fazer, daí eu faço a opção por um ou por outro, tá? Então aqui vamos utilizar o corante, o pigmento vermelho. Vou organizar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então vamos colocar, o pigmento é sempre bom chacoalhar, porque às vezes ele fica um pouquinho sedimentado embaixo. Então aqui eu tô com 360 gramas, né? Vamos contar aqui as gotas. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 gotas. É bastante volume, né, de base, então eu vou ter que colocar bastante pigmento mesmo. Mas veja que com apenas 20 gotas, ó, já tá dando um tom de vermelho claro. Então assim, não é que eu usei base transparente que pouquinhas gotas já vai ser o suficiente. Você vai ter que usar bastante o produto mesmo, porque é bastante base. Mas se você não utilizar a base transparente, você teria que usar muito mais pigmento e às vezes você não ia conseguir chegar no tom de vermelho desejado, tá? Então aqui eu vou contar rapidinho e falo no final, mentalmente, e falo no final quantas gotas foram, tá? Ó, pus mais 30. Então deu, vamos anotando aí, 50. Olha, deu um vermelho claro. Então eu vou dobrar, vou pôr mais 50. Ó, pus 80, pus mais 30, olha, mas vai ter que dobrar mesmo, ó. Tá um vermelho, ainda eu quero um pouquinho mais forte. Ó, agora sim. Então 100 gotas, foi 100, né? Já perdi, mas acho que são 100, eu pus 50 mais 50. Porque, vou ser sincera, no dia a dia eu não conto, mas eu vou fazendo e vendo, mas eu tô contando para vocês saberem a quantidade, ó. Ficou legal. Se eu quiser um pouquinho mais, umas 20 gotas aqui, ele suporta, mas não passa muito disso, porque senão vai ficar com muito pigmento. Então chega uma hora que estabiliza, não adianta colocar mais. Aqui eu vou manter, eu acho que tá um vermelho bem bonito, não vou colocar mais pigmento, tá? Então 360 gramas, 100 gotas. Depois na edição a Bianca que tá aqui comigo vai contar de novo, mas são 100 gotas, tá bom? Então aqui já tá pigmentado, vou colocar essência. Então para cada 100 gramas eu coloco 5 ml de essência. Então aqui tem 350, vou colocar 20. A essência que eu tô usando é doce merengue, tá? 20 de essência. Ela é amareladinha.
Tome cuidado para nos sabonetes de Natal não utilizar essências que são fotossensíveis. Pelo que eu me lembro, a doce merengue não é. Então eu estou utilizando ela porque as fotossensíveis vai mudar a cor do seu sabonete. Então aqui coloquei a essência, vou adicionar extrato de aveia. A quantidade também a mesma de essência, vou colocar 20. Para ficar um sabonete hidratante, lembrando que o extrato é opcional. E vou colocar lauril, para ele ficar espumante. Também o lauril é opcional, para quem quer mais espuma, pode adicionar. Vou colocar aqui 20 também de lauril. Ok? Então tá prontinho aqui a minha mistura do sabonete. Eu já vou fazer a minha primeira camada. Então, os sabonetes de corte, você poderia fazer um sabonete inteiro, por exemplo, vermelho. Mas os sabonetes de corte, o atrativo deles é o designer, é o diferente. Você tem que sempre fazer um sabonete, né, em camadas, um sabonete com elementos decorativos, isso que chama atenção, principalmente se você for vender, né? Então, se você for fazer um sabonete de uma cor única, não vale tanto a pena você investir no sabonete de corte, na minha opinião, tá? Então, aqui eu vou fazer ele em camadas, e a primeira camada vai ser o vermelho. Então, vou colocar aqui, olha, como se fosse uma caminha. Não vou utilizar toda o conteúdo agora. Então, aqui coloquei e vou reservar aqui um tantinho. Aqui tem 200 gramas, então pus mais ou menos 160 gramas. E agora, Tânia, agora a gente vai para outra etapa. Então, o sabonete de corte é assim, né? Você tem que ir camada por camada, é um pouquinho demorado, mas prometo que o resultado compensa. Então aqui, qual que vai ser a segunda camada? Vai ser com base branca. Aqui eu já tinha derretido essa base, aqui tem meio quilo, e eu já deixei ela pré-derretida porque eu queria que ela esfriasse. Por quê? Porque a gente vai trabalhar ela com uma textura diferente. Por isso que ela tem que estar mais fria, vocês já vão entender, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês que ela... Deixa eu ver, acho que aqui na câmera dá. A Bianca tá pegando, né? Aqui, ó, formou uma nata grossa em cima. Então ele tá começando a solidificar, então era esse ponto que eu queria que chegasse. Mas por dentro, vocês vejam que ele tá líquida, né? Porque ela começa, né, como eu já falei nas aulas, o sabonete sempre começa a endurecer de fora para dentro. Aqui eu vou pegar o termômetro só para... Não é necessário medir a temperatura, mas só para vocês terem uma noção, ó. Tá 35 graus, então tá bem friazinha, mas ainda tá morna. Tá fria, mas tá morna, não. Tá um morno fraco. Então ela tá esfriando. Então é isso que a gente queria, chegar nesse ponto para daí a gente trabalhar com ela. E o que que eu vou fazer? Aqui ela não tá com nada, só tá a base. Então eu vou adicionar aqui os componentes. Eu vou usar a mesma essência, se você quiser usar essências diferentes, você pode, tá? Nas camadas. Aqui eu vou usar a mesma. Eu vou colocar primeiro lauril. Então aqui tem meio quilo, eu vou pôr 30 gramas de lauril ou 30 ml. Aqui eu vou usar a mesma essência, que é a doce merengue. Então vou pôr 30 também. E vou utilizar aqui o óleo, tá? Para ele ficar hidratante, mais hidratante, porque já tem o hidratante ali as vitaminas do extrato, mas o óleo vai tornar ele mais hidratante. Então aqui eu vou colocar 30 ml de óleo de semente de uva, mas pode ser o óleo vegetal que você preferir. Lembrando que isso são sugestões. Se você quiser o seu sabonete hidratante, espumante, você coloca o lauril e o óleo. Se você quiser só o sabonete normal, você só põe a essência.
Então aqui eu vou misturar, não tem problema de romper aqui a natinha. A gente vai incorporar essa nata e vai misturando o sabonete. Daí o que eu vou fazer agora? Ó, sabe essa crostinha? Você vai tirando e vai incorporando aqui. Eu vou pegar o batedor de claras. Então, o batedor de claras que vai ajudar a gente a dar a textura que eu quero, que é uma textura mais grossa. Ele não vai ficar igual o sabonete de colher. Para quem já assistiu a aula de sabonete de colher, ele é uma opção super legal também. Inclusive, se você quiser, ao invés de fazer essa técnica batido, você fazer a receita do sabonete de colher e utilizar aqui no sabonete de corte, fica excelente. Mas aqui eu vou fazer uma opção mais fácil, sem ser o sabonete de colher, que ele é um pouquinho mais demorado de trabalhar, tá? Então, essa opção é uma opção mais rápida de você fazer um sabonete batido, com uma textura diferente, só que tem que ter cuidado. Cuidado por quê? Porque ele endurece rapidamente. É diferente do sabonete de colher, que uma vez batido, ele fica com aquela textura cremosa e não endurece. Aqui ele endurece, então a gente tem que fazer rápido, bater, vocês vão ver. E já colocar aqui na forma, tá? Então aqui, ó, já tá engrossando. Eu tô falando demais, ó. Vocês estão vendo na textura, ó. Então aqui, por isso que eu quis fazer, né, bem o passo a passo, porque é legal você saber exatamente o ponto e o tempo que leva. Deixa eu pegar uma colher rapidinho. Por isso, assim, quando você for fazer essa técnica, já deixa tudo preparado, para não perder o time, tá? O momento ali de misturar, porque ó, tá vendo? Ele fica tipo um creme. Essa hora você já coloca, ó, que daí ele já vai engrossando no becker. Então a gente vai pondo aqui. Se você passa tipo 1 minuto, ele já endurece tudo aqui no becker. Então aqui você vai, ó. Que consistência deliciosa. Daí, ó, já vai arrumando, deixa eu tirar o becker aqui da frente. Ó, você vai arrumando aqui. A ideia é essa mesma, tá? Ficar assim com essa textura meio de creme. Ó, daí aqui já deu uma endurecida, mas não tem problema, porque a hora, ó, deixa eu ver se dá pra ver aqui no meu dedo, ele ainda tá dando pra trabalhar. E a hora que cai ali no vermelho, que ainda tá mole, ele incorpora, não vai ficar separado. Ó. Então, aqui, essa beiradinha eu vou virar aqui pra dentro. E daí você pode perguntar, ai, Tânia, isso aqui que sobrou no becker, eu perco? Não. A gente vai levar de novo para derreter e a gente vai conseguir utilizar, o que eu não recomendo, derreter mais de uma vez. Daí você pode prejudicar a qualidade da sua base. Mas não tem problema levar para derreter mais uma vez para você aproveitar 100% aqui do seu material. Lembrando que tá com essência, pode ser que perca um pouquinho a essência, mas não vai perder muito não, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, veja que ela tá como se fosse, como fala? Coco raspado, ó. E daí, como ele tá com lauril, ele tá com óleo, ele é bem facinho de derreter, uns segundinhos. Aqui tem bem pouquinho, acho que 30 segundos, vocês vão ver que ela já vai voltar a ser líquida e a gente vai utilizar. Então agora vamos para a próxima etapa. E aqui eu vou aproveitar, lembra que sobrou aqui um pouquinho do vermelho? Eu vou pôr só mais um pouquinho aqui, ó, para incorporar. E chega, porque senão não vai ter espaço pro vermelho. Então aqui, por vermelho não, pro verde, a Bianca me ajudou, pro verde. Então você tem que ir lembrando, se você quer fazer em camadas, para deixar espaço para as outras cores. Então agora a gente vai derreter mais base para fazer a camada verde. Meninas, só para dar uma noção de tempo, paramos só uns 10 minutinhos, só para organizar aqui a mesa e para eu derreter
a outra parte aqui, que eu coloquei a mesma quantidade que a gente vai fazer o verde agora. Então, eu coloquei 300 gramas de transparente, 60 gramas de branca, tá? Então, aqui já tá derretido, então apenas 10 minutos, veja, vou até pôr o dedo aqui para mostrar, para passar a percepção para vocês de textura, ó. Já deu uma endurecida, não tá totalmente duro, porque ainda, né, tá quente, mas essa base batida ajuda a endurecer o sabonete mais rápido. Então aqui essa camada já formou uma crostinha, eu já consigo colocar a verde sem misturar com a vermelha, porque eu não quero que a verde misture com a vermelha, eu só quero que o branco misture com as duas, tá? Então aqui já tá derretida. Vou colocar então, deixa eu misturar o pigmento verde. Então aqui eu vou colocar, vou contar as gotas pra gente saber, tá? Pus 30. Dependendo do tom, apesar de ser o mesmo fabricante, alguns tons de pigmento precisam mais ou menos. No caso, o verde, ele é meio que compatível com o vermelho na parte de intensidade. Mas, por exemplo, se eu não me engano, o violeta ou o roxo, não me lembro, ele é bem mais forte. Então, não vai ser sempre a mesma quantidade de gotas que você vai usar. Ó, pus mais 20, então deu 50. Aí vou pôr mais 20 aqui. Mais 20 deu 70. Eu acho que já tá legal. Então, aqui pro verde, não colocaria mais. Eu sempre sigo esse padrão. Vou colocando, vou testando a cor, vou visualizando. E a hora que chegar na cor que eu quero, eu não adiciono mais. Então, vou adicionar o Lauril também. Então, 20 de Lauril. E vou colocar, aqui peguei outra, que já acabou a doce merengue. Ela é bem docinha, bem frutada. Eu acho que combina super com um sabonete de Natal. Aqui vou colocar 20 de essência. E vou colocar o extrato de aveia. Sempre que vocês vão colocar a matéria-prima, leia bem o rótulo para não se confundir, tá? Às vezes pega o frasco é igual, acaba trocando aí. Então aqui, já tá tudo adicionado, ela tá morninha. Para quem, vou dar uma noção de temperatura, a primeira no Bipei, ó, 48. Então quando a base está totalmente derretida, ela fica aí em torno de 50, 60, 65 graus, no máximo 70 para você trabalhar. Para quem não usou ainda o micro-ondas, a técnica do micro-ondas, não fique com medo. Às vezes as pessoas têm mitos, né? Falam, o micro-ondas vai estragar a base, vai ficar borrachuda, vai suar. Não, eu uso há anos mesmo, acho que mais de 20 anos o micro-ondas e não acontece, garanto para vocês. Então eu acho muito mais prático, mas daí vai de cada um. Então aqui é só adicionar a base verde. Sem medo de ser feliz, olha, que já vai dando aquela vontade de se informar como que vai ficar. O legal do sabonete de corte é que você só sabe o resultado depois de pronto. Aqui vejam que eu não enchi totalmente. Eu deixei assim meio centímetro, bem pouquinho, porque eu ainda vou querer colocar mais base branca daquela batida. Então a gente vai esperar aqui uns minutinhos, essa camada dar uma endurecida e vamos finalizar o nosso sabonete. A gente deu um intervalo aqui de uns 20 minutinhos para dar uma endurecida, para esfriar essa última camada, olha. Já chegou no ponto que eu queria, que é essa nota grossa. E eu já derreti, lembra aquela camada que a gente bateu? Eu levei 30 segundos para o micro-ondas e já derreteu novamente. Eu tô esperando ela resfriar e eu vou bater para a gente finalizar nosso sabonete. E aqui eu vou mostrar para vocês os nossos elementos decorativos. Como eu falei, sempre que eu faço sabonete de corte, eu gosto de
caprichar e deixar ele o mais atrativo possível. Então, como é o tema Natal, eu fiz Papai Noel, árvore de Natal e as luvinhas do Papai Noel. Então, o Papai Noel fez branco, as luvinhas em vermelho e a árvore, obviamente, em verde. A forma que eu utilizei, vou pegar aqui para mostrar para vocês, é essa daqui, que é lançamento desse Natal, que vendeu muito, continua vendendo. É uma forma muito fofa que dá para você personalizar em muitos sabonetes de maneiras diferentes, inclusive dá para fazer velas também, eu utilizo para fazer velas, caso vocês façam velas, é uma ótima opção também. Então aqui peguei o nosso batedor e a gente vai ter que ser rápida, mais rápida ainda, porque a gente vai fixar os nossos elementos decorativos aqui no topo do sabonete. Então aqui, como tem pouca quantidade, vai ser mais rapidinho, ó. Vou bater. Ele ainda tá um pouco quente a base. Quando ela não forma a nata grossa, ela demora mais. Você tem que bater mais tempo. Mas chega no ponto, tá? Vou esperar esfriar mais um pouquinho, a gente já continua, senão vai demorar muito tempo aqui eu bater. Só um minutinho, a gente já volta. 5 minutinhos, já chegou na textura mais grossa, então agora, como eu falei, a gente vai ter que ser rápidas, senão ele engrossa pra valer. Então aqui eu já vou despejar, olha, não tá tão grosso quanto da primeira camada, mas tudo bem, porque melhor assim do que a gente não conseguir finalizar, porque ficou no becker. E aqui eu vou tentar, na verdade é uma tentativa, e a gente vai sentindo aqui a textura para ver se não afunda, tá? Então a gente vai, olha, aqui já deu. Então vamos organizando aqui. Ai, essa parte é tão gostosa. Aqui eu vou pôr primeiro os pinheiros. Já que não afundou, ótimo, mas agora também não pode dar bobeira, tem que ser mais rápido, tá? Então eu vou intercalando aqui os personagens, eu meio que já sei a quantidade que é... Ui! Ai, que bom que não estragou. Que é suficiente aqui para o tamanho do sabonete, que são 4 elementos de cada tipo. Então aqui eu vou intercalando o pinheiro, o Papai Noel. Eu não tô enxergando, mas eu estou deduzindo que tá ficando bonito. Eu gosto, né, sempre, obviamente, olhando para mim, mas aqui por conta da gravação eu tô fazendo por intuição aqui. Então, organizei meus personagens, eu gosto de fazer eles em pezinho. Mas você pode fazer deitado, mas eu acho mais bonito em pezinho, é a minha opinião. Bianca ficou bonita? A Bianca tá sorrindo, então acho que tá bonito. E daí agora é só esperar endurecer a ansiedade aí pra gente desenformar e ver o resultado final. Vamos demorar aqui, eu acho que 1 horinha pra desenformar e a gente já volta. Chegou o melhor momento de desenformar o sabonete. Já está totalmente endurecido, tomem cuidado quando fizer sabonete de corte, porque às vezes parece que ele está totalmente endurecido, mas é só na superfície. Então espere algumas horas para não ter ansiedade, para você não estragar seu sabonete. E se precisar, pode levar rapidinho na geladeira que ele acelera aí o endurecimento. Então aqui, olha, como fiz na forma de silicone, é muito fácil de desenformar, né? Então essa é a vantagem principal, né, da forma de silicone, além da durabilidade. E olha que lindo que ficou! Ai, eu sempre amo desenformar. E olha, até pra gente que fabrica, né, é uma surpresa a cada sabonete que faz, porque a gente nunca sabe o resultado final, né, exatamente o efeito que vai dar, a gente imagina, mas não tem certeza. E olha que perfeito que ficou aqui a divisão. E o efeito do branco ficou exatamente como eu imaginei. Ele aqui mesclando, né, as duas partes, então ficou muito bacana. E agora ainda falta dar o toque final, que a gente vai fazer agora com mica. Aqui eu vou utilizar a mica prata colorida da Sara Manil para cosmético. Tem diferença entre as cores,
Tem fruta cor, tem só prata, tem dourada. Eu gosto da prata colorida, que eu acho que ela aparece mais no sabonete. Quando você for usar mica, eu já mostrei, né, no curso de saboaria criativa, utilizando a mica, mas eu vou reforçar aqui. Ela ela tem alto rendimento. Então, você coloca aqui, olha, um pouquinho só, eu coloco em uma vasilhinha, bem pouquinho para não desperdiçar. Ela não é muito barata, mas ela dura muito porque, como eu falei, ela rende bastante. Usa um pincelzinho desses mais baratinhos que você encontrar em lojinha importada, mas ele tem que ser macio, é assim, não muito grande, nem muito pequeno. E eu gosto de fazer os efeitos aqui nos elementos decorativos. Eu tô usando prata, né? Mas você pode usar dourado também. Tem as micas de outras cores. Eu particularmente, vou ser sincera, não uso muito. Eu não gosto tanto, eu gosto das mais neutras, que é a prata, a dourada, tem a perolizada também. E olha que charme que vai ficando. Faz toda a diferença no seu sabonete. Vou pegar aqui um pouquinho mais, então você põe pouco. Ah, faltou? Daí você pega mais um pouquinho. E ela é própria para cosmético, então não tem problema, não vai causar nenhum tipo de alergia ou irritação. E daí, se você quiser, pode dar umas batidinhas aqui também na superfície para dar um brilho, porque brilho nunca é demais no Natal, né? Prontinho, a gente vai fatiar. Para cortar, eu gosto muito desse fatiador que a gente tem no Cantinho das Essências. Ele é barato e fica perfeito o corte. Se a gente for cortar com a faca, sem um apoio, não fica retinho e também não fica padronizado o tamanho das fatias. Então você pode vender assim, se for vender ou presentear, você pode ser inteiro, mas normalmente as pessoas fazem fatias, ou por exemplo, se você faz uma feira, uma exposição, pode fatiar na hora também. Mas daí tem que ter, eu recomendo o fatiador, ele aqui tem os centímetros, então você pode padronizar. Eu acho que o mínimo seria 2 centímetros, mas eu gosto de fatiar com 2,5, às vezes 3, tá? Vai depender do sabonete. E a gente coloca aqui, também vai depender aqui dos elementos decorativos, né? Se ficar assim, cortar o elemento, você põe um pouquinho, deixa um pouquinho maior ou menor. Vamos aqui medir, ó, vai pegar um pouquinho da árvore, então eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho para não pegar. Então ele é muito fácil, vou deixar com 3 de trabalhar. Ó, deixa aqui, ó. A faca passa aqui e vamos fazer uma fatia para vocês verem como que fica ele cortado, que fica muito legal ver ele internamente. Então é muito legal ver a parte interna e olha que incrível que fica. Quem vê o sabonete e não sabe de técnica, né, fica imaginando como que ela conseguiu colocar essas partes brancas misturada com outras cores. Então fica um sabonete muito diferenciado, cada parte vai ficar de um jeito. Isso que é legal do sabonete artesanal, né, que você nunca vai conseguir replicar o mesmo efeito, mesmo utilizando a mesma técnica. E daí é só seguir fatiando o seu sabonete, que com certeza vai ser o maior sucesso. Espero que tenham gostado, que vocês apliquem essa técnica e depois vocês me contem se deu certo, se tiveram alguma dificuldade ou dúvida, vou adorar saber. Um beijo, até a próxima e Feliz Natal para todos nós!